Sejam bem-vindos à parte 3 do resumo da obra Liberte aquela bruxa. Hoje, vamos abordar os capítulos 37 até o 54. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. No momento mais crítico, Ana apareceu inesperadamente e começou a atacar os monstros utilizando seus poderes de fogo. Inicialmente, o plano do protagonista era fazer com que os habitantes da cidade se acostumassem primeiro com a bruxa Nana, que era a curandeira, para então apresentar Ana a eles. No entanto, diante da situação imprevista, o protagonista ordenou que defendessem Ana enquanto ela lidava com os monstros com relativa facilidade. Após horas de luta, a última besta foi finalmente derrotada e o protagonista se deparou com outro problema. Como explicar o repentino surgimento de uma bruxa no campo de batalha para sua tropa? No entanto, para sua surpresa, todos os soldados não demonstraram medo, mas sim confiança e gratidão pelo feito. Ana se aproximou do protagonista e acabou desmaiando devido ao uso excessivo de seus poderes. Enquanto isso, a terceira princesa recebeu a notícia da morte de seu pai, e de imediato não acreditou que tenha sido o primeiro príncipe a cometer o ato, mas sim o segundo. Acreditando que Timothy estava com medo dela e que, por esse motivo, agiu precipitadamente ao matar o rei para assumir o controle da capital real, a terceira princesa ordenou que seu subordinado reunisse todas as tropas, pois partiriam para a guerra. Uma semana havia passado desde a batalha contra a terrível besta híbrida. O cavaleiro-chefe teve uma ideia: usar o casco do monstro para reparar a muralha destruída. Infelizmente, a pessoa mais útil e responsável por derrotar a maioria dos monstros naquela batalha desafiadora, Ana, ainda estava em coma. Hoshino alertou que era improvável que ela sobrevivesse ao Despestara. Porque apenas aqueles que usavam sua própria força de vontade conseguiam passar por esse difícil teste, mas, como Ana estava em coma, isso seria impossível. Hoshino lembrou-se dos anos em que vagou sem um lar, testemunhando a morte de várias de suas irmãs bruxas, tratadas como animais. Enforcadas, queimadas até a morte ou torturadas lentamente para o entretenimento dos nobres. As bruxas sortudas o suficiente para escapar só podiam viver isoladas das pessoas, buscando a montanha sagrada, o único lugar onde poderiam finalmente encontrar segurança e paz. Ela concluiu, dizendo que além da Associação das Bruxas, nunca tinha presenciado um lugar como aquele, que tratava uma bruxa com gentileza. Hoshino afirmou que, embora Ana ainda não tivesse atingido a idade adulta, ela já havia encontrado sua montanha sagrada ali. De repente, o ambiente tornou-se mais frio e, para a surpresa de todos, Ana acordou de seu coma. Ao contrário do que esperavam, ela não estava contorcendo-se de dor ou ferida. Em vez disso, ela demonstrou que seu poder havia mudado. Agora, as chamas que emanavam dela tinham uma tonalidade verde. Nota: essa montanha sagrada já foi mencionada antes, mas eu tinha esquecido de falar a respeito dela. Basicamente, nos antigos livros está registrado que as bruxas só podem encontrar verdadeira paz na montanha sagrada. Lá, elas não seriam atormentadas por um retorno de seus poderes mágicos e não seriam perturbadas por desejos crescentes. Não há dúvida de que a chamada Montanha Sagrada é o berço do mal e uma entrada do mundo humano para o inferno. Apenas o inferno não punirá esse bando de degenerados. Completando seu principal objetivo na cidade, Hoshino anunciou que voltaria à Associação das Bruxas. A suposição do protagonista é que durante a batalha na muralha, Ana gerou uma quantidade extrema de chamas, utilizando todo o seu poder mágico, o que reduziu seus efeitos. Naquela era, as bruxas eram reprimidas pela maioria, obrigadas a viverem escondidas e a não utilizarem suas habilidades. Isso fez com que seu poder mágico fosse comprimido a tal ponto que, no momento do despertar, ele explodiria de uma só vez. Hoshino despediu-se mais uma vez do protagonista, expressando a necessidade urgente de retornar à associação. Se a suposição do protagonista estivesse correta, ela queria informar rapidamente as outras bruxas. Antes de partir, ela expressou que, se o plano fosse bem-sucedido e menos bruxas morressem nesse despertar, ela consideraria morar na cidade. Ela pediu que fossem gentis com as outras bruxas, assim como foram com Ana e Nana. Barov apareceu e trouxe notícias da Fortaleza da Grande Música. Um mensageiro chegou com uma carta. Dessa vez, não se tratava de negociações, mas sim do anúncio da morte do rei.
A luta pelo trono foi encerrada, já que o segundo príncipe assumiria oficialmente a coroa em 6 meses. Prevendo que as coisas ficariam mais tensas com essa súbita reviravolta na capital real, o protagonista instruiu Barov, o cavaleiro-chefe, e outros funcionários que vieram da capital real a fazerem uma lista com todos os membros de suas famílias, a fim de resgatá-los e evitar que seus irmãos os usassem como reféns. Conforme o caos se espalhasse pela capital real e um conflito iminente se aproximasse entre a terceira princesa e o segundo príncipe, mais refugiados buscariam abrigo em lugares distantes da confusão. Isso seria uma boa coisa para o protagonista, já que estavam faltando pessoas para assumir diversas posições, seja na área militar ou de construção. Sem contar que ele esperava que Rochinol tivesse sucesso e trouxesse as bruxas para a cidade fronteiriça o mais rápido possível. Enquanto isso, em uma caverna bem afastada da civilização, Rochinol chegou à base temporária de suas irmãs bruxas. Ela foi abordada pela Folha, que informou que infelizmente 2 bruxas não resistiram à transição para a vida adulta. Após cumprimentar as outras bruxas, Rochinol começou a falar sobre a cidade fronteiriça e as promessas feitas pelo quarto príncipe, garantindo proteção mesmo que tivessem que enfrentar a igreja. Falou sobre a possibilidade de esse lugar ser semelhante a tal montanha sagrada que tanto procuravam, reafirmando que ela não estava mentindo, pois todas sabiam de sua habilidade em detectar mentiras. Nesse momento, a mentora das bruxas apareceu com uma expressão nada amigável, questionando Rochinol se achava errado as bruxas buscarem pela montanha sagrada. O segundo príncipe recebeu um relatório da igreja informando que a pedra de retaliação dos deuses, usada pelo rei, não foi trocada e nem perdeu seus efeitos. Além disso, a pedra que o rei utilizava era a mais poderosa entre todas. Para quem não se lembra, essa pedra impede que as bruxas usem seus poderes. Isso significava que, provavelmente, o rei não foi morto por uma bruxa. Mesmo assim, o segundo príncipe ordenou uma busca na área em busca de uma possível bruxa envolvida no assassinato, mesmo que não seja a responsável direta. A mentora das bruxas recordou a todas o sofrimento que passaram pelas mãos da igreja e de pessoas comuns, incluindo humilhações e outras dificuldades. Rochinol manteve-se firme em sua posição e declarou que partiria dali, com qualquer outra bruxa que quisesse acompanhá-la. Entretanto, foi surpreendida por um ataque sorrateiro da mentora, que a aprisionou usando uma pedra de retaliação. A mentora exigiu que Rochinol se retratasse do que disse e pedisse perdão, sugerindo que assim talvez sua vida pudesse ser poupada. Rochinol estava decidida a não tolerar mais injustiças, pois agora se sentia forte e não cederia diante da adversidade da morte. Wendy expressou sua decepção, tentando fazer a mentora reconsiderar a punição. Ela enfatizou o absurdo de estarem lutando entre si, especialmente diante da hostilidade externa que já enfrentavam como bruxas. Após perguntar às outras bruxas quem queria acompanhar Rochinol e não receber nenhuma resposta, Wendy a aconselhou a seguir sozinha. No entanto, a mentora não concordou, temendo que permitir a partida de uma bruxa abrisse precedentes para outras partirem no futuro. Ela atacou Rochinol novamente, mas Wendy interveio, desativando a pedra que restringia Rochinol e instruindo-a a fugir. Num acesso de raiva, a mentora atacou Wendy, envenenando-a. Rochinol reagiu rapidamente, apunhalando a mentora para poder escapar com Wendy. Fora do perigo imediato, Rochinol avaliou os ferimentos de Wendy, percebendo que eram graves demais. Provavelmente, ela não sobreviveria até chegar à cidade do protagonista, onde Nana poderia tratá-la. A jornada até ali levou 3 dias para Rochinol, indo sozinha. Wendy expressou sua decepção, tentando fazer a mentora reconsiderar a punição. Ela enfatizou o absurdo de estarem lutando entre si, especialmente diante da hostilidade externa que já enfrentavam como bruxas. Quando parecia que não havia mais esperança, uma pessoa sobrevoando surgiu e se ofereceu para ajudar. A pessoa misteriosa era a recém-chegada à Associação das Bruxas, Relâmpago. Determinada a se tornar uma aventureira, ao ouvir sobre as diversas criações do protagonista, ficou curiosa e decidiu acompanhar Rochinol em sua jornada. Relâmpago se vangloriou de ser capaz de levá-las facilmente, mas ao tentar carregá-las, percebeu que seria mais difícil do que imaginava. Ainda assim, conseguiram reduzir a viagem para 2 dias. Enquanto voavam, Relâmpago perguntou a Rochinol por que Wendy havia chamado de Verônica quando chegou à caverna.
Hoshino compartilhou um pouco mais de sua história. Antes de conhecer Wendy, ela era manipulada como uma marionete na Cidade de Prata. Antes de completar 14 anos, seus pais desapareceram durante uma manifestação. Ela e seu irmão foram acolhidos pelo tio, e foi quando seus poderes de bruxa despertaram. Infelizmente, o tio descobriu, separou-a do irmão, a aprisionou e começou a treiná-la. Ele a ameaçou, dizendo que se queria que o irmão continuasse vivo, ela deveria trabalhar para ele, cometendo diversos crimes, incluindo assassinato e sabotagem. Para piorar, quando reencontrou seu irmão, Hyde, ele a tratou como uma estranha, desejando que ela nunca tivesse sido sua irmã, afirmando que bruxas mereciam o inferno. Foi nesse momento de desespero que ela matou seu tio e fugiu da prisão em que vivia, encontrando Wendy nessa época. O sorriso de Wendy reacendeu uma chama em seu coração partido. Assim, ela conheceu a Associação das Bruxas. Hoshino acreditava que Kara, a mentora, chefe da associação, era incapaz de guiá-las para a liberdade e segurança que todas desejavam. Relâmpago mencionou que Kara já havia enlouquecido e lamentou que ninguém na associação acreditasse no príncipe que se importava com as bruxas. Recordando-se da promessa feita pelo protagonista e de como o conheceu, Hoshino expressou sua crença nesse sonho aparentemente impossível. Depois de mais tempo voando, finalmente chegaram ao quarto príncipe, e Hoshino pediu que chamassem Nana imediatamente. O protagonista, ainda sem informações sobre o que havia acontecido, questionava-se sobre os possíveis eventos, considerando a possibilidade de um ataque das bestas demoníacas à Associação das Bruxas. Nesse momento, Relâmpago cruzou-se com o príncipe, após uma breve conversa, explicou-lhe o que acontecerá. Ao retornar para seu quarto, Hoshino estava deitado em sua cama. O protagonista imaginou que algo quente aconteceria, mas, na verdade, ela se ajoelhou e disse que estaria sempre ao lado dele, como um escudo contra demônios ou uma lâmina afiada na noite, desde que ele fosse gentil com as bruxas. No dia seguinte, o protagonista se encontrou com Wendy e Relâmpago, convidando ela para morar na cidade e ofereceu um contrato para as duas. Surpreendentemente, a próxima revelação dele deixou ambas atônitas. Ele havia descoberto um método que permitia que uma bruxa não sofresse no dia de seu despertar. Depois de entender qual era o poder das duas, Wendy com o dom do vento e Relâmpago capaz de voar, o protagonista decidiu criar um local seguro onde pudessem treinar sem correrem o risco de serem descobertas. Justamente nesse momento, o alarme de ataque soou. Ao chegar até a muralha, o machado de ferro informou que a mesma besta demoníaca híbrida que o atacou anos atrás. Era um leão de 4 olhos com asas. Ao encarar aquela criatura, o protagonista sentiu uma estranha sensação de perigo iminente, que se confirmou rapidamente, já que esse monstro mostrava-se mais inteligente do que os anteriores, capaz de identificar pontos fortes e fracos de seus inimigos. O protagonista estava em choque. Era a primeira vez que presenciava tantos feridos e mortes em um período tão curto de tempo. Parte da culpa recaía sobre ele, pois havia subestimado a inteligência dos monstros, achando que eram simples animais irracionais. Agora, ao ver como facilmente atravessaram a muralha e invadiram a área residencial, estava atacando e causando mortes. Enquanto isso, na linha de defesa norte de Hermes em Greycastle, uma criatura colossal, desconhecida até então, escalou a muralha. Dentro de sua boca, havia dezenas de outros monstros de diferentes tipos. Com a chegada do exército da punição divina, os monstros que antes estavam matando e destruindo tudo e todos foram facilmente derrotados por eles. Na torre da catedral, os 3 bispos estavam discutindo sobre o que aconteceria a seguir. O bispo Typhon afirmou que a vitória deles já era esperada e ressaltou que agora os reforços dos 4 reinos já não existiam mais. Sobre as ações que tomaram, disse que não havia outra escolha, pois conforme estava no livro sagrado, o tempo deles era limitado. Se não conseguissem unificar todo o continente e reunir todo o poder, só restaria a destruição. A bispa Ritter concordou com ele, falando que foi um sacrifício de um exército com quase 1000 soldados. No entanto, discordou da segunda parte, dizendo que a destruição não era algo ruim. Para ela, a humanidade cometeu atos muito mais aterrorizantes do que as bestas demoníacas, e os demônios poderiam até ser mais dignos do que os próprios humanos. O bispo Typhon alarmou-se e gritou, afirmando que o que ela estava dizendo era um crime contra a igreja.
A bispa Ritter continuou, questionando como ele poderia ter certeza de que Deus não gostava mais dos demônios, se acreditava que Deus precisava deles para viver. O bispo Mine, que até então estava em silêncio, pensou para si que concordava que Deus não abençoou esse mundo e não ama apenas os demônios, mas sim aqueles que vencem. Voltando para a cidade fronteiriça. Por pouco eles conseguiram resolver a situação com o monstro demoníaco, e agora o protagonista estava realizando o funeral de um dos soldados que morreu heroicamente, minimizando o número de fatalidades. O cavaleiro-chefe questionou o príncipe sobre o exagero, apontando que apenas nobres e pessoas importantes tinham funerais desse tipo. O protagonista respondeu que fazer isso mostrava que, mesmo com as mortes dos soldados, eles não seriam tratados apenas como números. Além disso, proporcionava dignidade e apoio às famílias enlutadas. Depois da aparição de Ana, o protagonista mostrou qual seria o próximo projeto, um canhão de 12 libras. Ele instruiu Ana seguindo determinadas orientações. Durante o processo, ela começou a suar e o quarto príncipe, corado, pegou um lenço para secá-la, mostrando que aos poucos estava desenvolvendo sentimentos por ela. A poucos metros dali, um subordinado enviado pelo segundo príncipe, Timothy, viu Ana usando magia e decidiu retornar imediatamente para alertar o segundo príncipe. O espião do segundo príncipe percebeu que as coisas estranhas naquela vila pareciam intermináveis. Uma muralha sendo construída do zero em uma única noite, uma vara de metal emitindo um som estranho capaz de derrotar bestas demoníacas, e o mais perturbador, o quarto príncipe desperdiçando seu tempo com uma bruxa. Vanyer, que já havia notado algo estranho nele, saiu correndo com outros soldados, gritando espião. Após ser interrogado, descobriram que ele se chamava Cole, apelidado de Marmota. Um espião enviado pelo segundo príncipe. Ele havia assassinado um residente da vila e fingido ser seu parente, usando uma identificação falsa. Este já era o quarto espião capturado em pouco tempo. A eficiência em detectá-los e capturá-los era devido ao decreto do protagonista. Ele havia instruído a comunidade a informar imediatamente a prefeitura se alguém notasse alguém suspeito, como aqueles que incendiaram o armazém de comida. Aqueles que informassem seriam recompensados com 25 moedas de prata. Enquanto isso, na residência do rei de Greycastle, o segundo príncipe estava furioso, pois nenhum de seus irmãos reconhecia sua realeza e nenhum deles retornava à capital real. A quinta princesa havia fugido, e sua localização era desconhecida, enquanto a terceira havia tomado posse da cidade da Águia, autoproclamando-se Rainha das Águas Claras, e agora todo o sul de Greycastle declarou independência. Na periferia da cidade, começaram os testes do novo canhão. O protagonista demonstrou primeiro o funcionamento e, em seguida, disparou atingindo uma distância de 100 metros. O cavaleiro-chefe expressou algumas preocupações, mencionando que apesar do alto poder destrutivo da nova arma, ela exigia muitas pessoas para operá-la e era muito pesada. O protagonista respondeu que já havia pensado em uma solução para isso, dizendo que instruiu Barov a providenciar um barco para eles. Entretanto, ao retornar para a cidade, a realidade bateu à porta, pois Barov informou que estavam com pouco dinheiro. O preço de um barco com 2 mastros variava entre 80 e 100 moedas de ouro, e além disso, havia o custo dos tripulantes, manutenção e outras despesas, estimando um gasto de pelo menos 200 moedas de ouro. Neste momento, a prefeitura possui um total de 315 moedas de ouro, e se gastassem para comprar o navio, no próximo mês os soldados não receberiam seus salários. Relâmpago foi observar a nova construção do protagonista e ficou impressionada, pois pensava que era uma banheira gigante. Quando o protagonista explicou que se tratava de um barco, ela ficou ainda mais impressionada e acusou-o de estar mentindo. Afinal, seu pai, Trovão, considerado o melhor explorador do mundo, a criou no convés de um barco e ela nunca tinha visto ou ouvido falar de um barco desse tipo. Enquanto isso, na Associação das Bruxas, elas vagavam pela montanha quando, de repente, foram atacadas por uma onda de bestas demoníacas. A mentora estava furiosa, pois se tivesse sido traída, ela teria lidado facilmente com esses monstros. Ela jurou que, assim que as encontrasse, faria com que elas enfrentassem um verdadeiro inferno na Terra. No horizonte,
era possível ver a silhueta de uma enorme cidade, maior do que qualquer outra coisa que elas já tinham visto. Acreditando firmemente que aquela seria a montanha sagrada, a mentora ordenou que seguissem em direção a ela. À medida que prosseguiam, mais e mais bruxas sucumbiam ao cansaço, à fome e ao frio ao longo do caminho. Gradualmente, Folha começou a questionar se a incessante busca pela montanha sagrada era o caminho correto a seguir. A mentora delas, a cada dia que passava, parecia tornar-se mais instável. No entanto, por receio de sofrer represálias, Folha optou por se manter em silêncio. De repente, a cidade que estava à vista desapareceu em questão de segundos, e para piorar, seres desconhecidos começaram a atacar as bruxas. As bruxas foram brutalmente atacadas por esses seres que elas denominaram como demônios, mas nada do que fizeram pareceu causar sequer um arranhão neles. Chegamos ao fim da parte 3 deste resumo. Não se esqueçam de se inscrever para não perder as próximas partes. Agradeço muito por assistirem até aqui e nos vemos na próxima.